Olá pessoal, hoje no nosso vídeo eu vou falar sobre o medo de viajar de avião. Eu não estou falando de pessoas que têm um medinho ou um medo considerado suportável, né, de entrar num avião e viajar de avião. Eu estou falando de pessoas que sentem um medo terrível de viajar de avião, um pânico mesmo só de pensar na possibilidade, tá? É um pânico terrível para essas pessoas só de imaginar entrar no avião e ficar preso lá por algumas horas. Muita gente pensa que é o medo de morrer, né, de acabar, do fim. Então vamos entender um pouco que a sensação de que quando você está dentro de um avião, você está confinado num espaço onde você não pode sair, tá? Não tem como sair, mesmo que você queira, né? Você está preso, mesmo que seja por meia hora, 1 hora, 10 horas, 30 horas, num espaço limitado, sem acesso à rua, à terra, ao ar, ao mar, ao vento, qualquer coisa. Você não pode abrir uma janela para sentir um vento e respirar um ar se alguém estiver se sentindo mal, né? Você não tem essa possibilidade. Você não pode mandar parar a hora que você quiser. Se você estivesse no metrô, você aperta um botão e logo o metrô você pode sair do metrô, né? Sair do vagão. É uma situação onde não existe prazer nenhum. Pelo comum, para muita gente é prazeroso, né? Viajar de avião é legal. É como se faz parte é uma parte legal até da viagem, né? Divertida, gostosa. Mas para essas pessoas, contrário ao prazer, existe horror. Tá? Nem a ideia de chegar e poder se divertir numa cidade, num país diferente, te faz diminuir o terror dessa ideia de estar no avião, de estar preso, né? A minha opinião, tá? Isso é opinião minha a respeito desse medo tem a ver com a sensação de estar preso, né? E de uma situação que tem a ver com morte também, claro. A pessoa que sente esse medo e esse pavor de viajar de avião, ela se viu em algum momento da sua infância presa em alguma situação que ela vivenciou e ela não conseguiu, não pôde ou não teve como escapar, né? Essa criança ficou presa numa situação. Preso, eu digo, não necessariamente fisicamente, né, onde você não conseguia sair, mas até psicologicamente dessa situação de terror. A impossibilidade de se ver livre daquela situação fez com que ela, para sobreviver psicologicamente, para não surtar, tá? Para não enlouquecer ou para não morrer, ela projetasse essa sensação terrível em outra coisa, tá? E nesse caso, foi pro medo de andar de avião. Essa situação que ela vivenciou pode ser inúmeras coisas, tá? E seria leviano da minha parte começar a dar exemplos aqui, porque uma situação que para mim foi terrível, para outra pessoa poderia tirar de letra. Então, depende de cada ser humano e não dá para justificar, falar que é um medinho, um medão, é uma situação que não deveria ser tão forte para você, mas foi, porque a gente vai entrar num julgamento terrível, né? E errado, que jamais deve ser feito. Tá? Do que é suportável para mim, deveria ser para você também, ou deveria ser porque outras pessoas suportam, tá? Isso é de extrema violência. Então essa situação que essa criança não pôde verbalizar, ou mesmo nem sabia verbalizar, não existia, não teve tempo, não existia condições dessa criança até ter consciência disso para saber o que estava acontecendo, não deu tempo, não era capaz, né? Não tinha um psiquismo tão formado assim. Pode ser uma situação que acontecia com frequência, se repetia ou aconteceu uma vez só. Uma situação de desespero tão grande
e tão assustadora, né? E eu digo quase insuportável, que foi necessário um deslocamento de medo, né? Aceitável, que é o medo de andar de avião, para dar nome, tá? A um medo que nem a gente aceitaria imaginar que foi capaz de sentir, tá? Um medo, uma sensação de terror. Nós temos vergonha de aceitar que vivemos situações que não nos causaram um terror, que não soubemos lidar com aquilo, ou que ninguém veio nos ajudar, tá? Mas o que pouco se fala é que a criança não tem capacidade de saber lidar com seus medos e outras situações, tá? O que eu quero dizer é que a gente se permite, é natural, a gente se permite ter um medo que é aceitável, né? Mas a gente não se permite ver, enxergar o medo que nós sentimos numa situação que para outros poderia ter sido suportável, mas para nós, para mim ou para quem tem esse medo, não foi. Nós nos convencemos que somos adultos porque temos medos adultos, tá? Mas não podemos assumir aquele medo, aquela situação assustadora que ficou lá atrás e que nós achamos, tá, que já deveríamos ter superado porque crescemos. Então, para proteger a gente de um medo que a gente tem vergonha de ter sentido, ou tem vergonha de não ter sido ajudado quando precisava, ou tem vergonha por achar que não era tão terrível assim, mas na verdade era, a gente cria um medo que é permitido, tá? O que eu não estou falando que você tem que investigar que situação ou que situações causaram esse medo em você, não é isso. Aliás, eu sou contra, eu acho de extremo mau gosto e de extrema violência psicológica, até médicos que dizem que você tem que enfrentar o medo, tá? Esse tipo de medo, eu tô falando medo de avião, para acabar com o medo, tá? Você tem que ir lá, você tem que enfrentar, você tem que ter coragem, você tem que ir, porque esse medo você tem que superar, né? Eu te digo que esse tipo de medo não vai acabar se você se enfiar num avião, tá? Você pode se acostumar com ele, tá? Quem tem o medo e tem que viajar de avião, até por uma série de motivos, não deixa de sentir o pavor, tá? Antes de ir, tudo, pode se entupir de remédio e tal, mas o medo tá lá. E saiba que você está deslocando ele para outra coisa, tá? Pode ser de morrer em alguma outra situação, pode ser de se ver preso em alguma outra situação, ou pode ser de que alguém morra, tá? A nossa mente faz deslocamentos, né? O nosso inconsciente, para que a gente possa sobreviver e não tenha que lidar com toda hora, com todas as dores que a gente viveu para tentar resolvê-las, né? Também isso é uma coisa que o ser humano não aguenta toda hora. Então a gente cria esses mecanismos inconsciente, tá? Não é nada consciente. Porque o medo que você sentiu naquela situação primeira foi a sensação de que iria morrer. Tá? Você ia morrer de tão desesperadora. E para não morrer, o teu psiquismo te protegeu jogando medo em outra coisa. Isso é um mecanismo de proteção que a gente faz, tá? Esse tipo de medo, ele só acaba com um trabalho orientado por psicanálise normalmente, que leva tempo, pode levar muito tempo, tá? Porque não é só descobrir o evento que gerou o medo, né? É preciso que você adquira força para entrar na pele de você mesmo quando você vivenciou esse evento, para sentir todo o horror novamente, para poder compreendê-lo, verbalizá-lo, tá? Colocá-lo para fora, trabalhar tudo isso com muita calma, tá? Não pode ser na porrada, não deve ser, e se for também não adianta nada, tá? Pode até piorar, tá? Por isso que eu digo, tem que ser muito bem feito, por um profissional altamente capacitado, tá? Então a reflexão que eu quero deixar aqui é: não se culpe por ter medo de andar de avião.
E se você não quiser, não se culpe também se você não quiser deixar de ter medo. Tudo bem. Se você não quiser enfrentar ou descobrir de onde vem esse medo, tudo bem também, não tem problema. Onde eu vejo problema sim é num mundo que te força a não ter esse tipo de medo simplesmente porque você cresceu, ou simplesmente porque você não deveria ter, ou simplesmente porque a pessoa acha que você seria mais feliz se você não tivesse. Isso é pretensão e isso é falta de respeito, tá? Eu vejo egoísmo e falta de empatia, falta de aceitação pelos limites dos outros nas pessoas que querem enfiar alguém que morre de medo de avião num passeio desses porque a pessoa precisa perder o medo. Quem decide os meus medos sou eu. E quem decide os medos que eu quero perder sou eu também. Beijos e até a próxima.